Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que está? Preparado para estudar um pouquinho sobre a biogeografia, a vegetação brasileira, domínios morfoclimáticos? Temos algumas coisas bem interessantes que nós iremos trabalhar na aula de hoje, tá? Vamos ver aqui o que nós iremos então estar estudando nessa aula, o que é importante a gente ficar atento a esse tema sobre biogeografia. Primeira coisa interessante aqui, ó, tá vendo? Parece, professor, mas é biologia esse negócio? Não. Bio, vida, geografia, tá? Geo, terra, grafia, escrita. Como esta vida, aqui voltando mais a um aspecto mais vegetal, está distribuída na Terra. Por isso a palavra aqui chamada de biogeografia. Então nós vamos procurar estudar, começando a estudar aqui, a relação entre clima e vegetação no mundo. Tá? Já já vamos ver um mapa ali para que você entenda a dinâmica climática no mundo e como a vegetação se distribui, né, no mundo. Primeiro. Segundo, a classificação das formações vegetais, algo assim que eu considero bem importante, como as formações vegetais são classificadas, já vamos ver. E aí, por último, então, a vegetação brasileira. Tá? Observe que organizei de tal maneira para que você possa, assim, de uma forma planejada e organizada, trabalhar o tema. Tá? Um conselho que eu dou a você é assim, não saia por aí estudando as coisas aleatoriamente, procure ter uma organização, um planejamento. É isso que nós vamos estar fazendo aqui. Primeiro entender mundo, depois a classificação das formações vegetais e daí a vegetação no Brasil. Vamos começar então? Muito bem. Olha esse mapa aqui. Tá? Este mapa, vegetação no mundo, ele nos dá uma dica clara de como as formações vegetais estão distribuídas no mundo. Não se assuste. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não, por favor, não faça isso. Nem tente, tá? Não tente. Você vai perder tempo e vai gastar energia e tempo desnecessariamente. Procure lembrar de algumas coisas importantes que eu vou chamar a atenção. Olha para cá. Tá vendo essas linhas aqui? O que elas representam na verdade? Aqui você tem a linha do Equador, que está aqui, certo? Aqui o trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Para que servem essas linhas aqui? Essas linhas aqui servem para te indicar o que nós chamamos de zonas climáticas. O que são zonas climáticas? São áreas, né, que a radiação solar incide sobre essas áreas e vai caracterizar um tipo de clima. Por exemplo, essas áreas aqui, ó, essas áreas entre os dois trópicos na região do Equador, são áreas que nós chamamos de áreas tropicais ou zonas tropicais. Tá? Zonas tropicais. O que são áreas tropicais? Áreas quentes, áreas úmidas, em alguns casos, em sua grande maioria, certo? Então predomina esse tipo. O tipo de vegetação encontrado aqui. Nas áreas dos trópicos com os círculos polares, nós temos as áreas chamadas de temperadas. Nesse caso aqui, temperada do norte, aqui do mesmo jeito, chamado de temperada do sul, tá? Ou temperada no sul. E, obviamente, nas áreas acima dos círculos polares, nós temos as zonas chamadas de polares, certo? Não vou escrever aqui embaixo porque temos a nossa legenda aqui, então não há necessidade, mas são as chamadas zonas polares. Para que serve isso, professor Lauderi? Para que você, a partir desta análise, a partir dessa configuração, entenda a dinâmica e a distribuição das formações vegetais. Tá? Vejamos, observem que agora a legenda aqui, olha aqui, ó. Verde, florestas subtropical úmidas ou florestas tropicais. Veja que estão localizadas em áreas aonde? Tá? Em áreas tropicais. Então, aonde nós temos florestas tropicais, por exemplo, ou clima tropical, nós vamos ter florestas tropicais. Floresta equatorial amazônica, floresta equatorial do Congo e aqui as florestas lá da região da Indonésia. Tá? Aí nós vamos ter o quê? As formações vegetais que se distribuem a partir daqui. Então, uma dica legal para você estudar isso é compreender que a vegetação de um determinado lugar, ela não está ali aleatoriamente. O que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer que
Aquela formação vegetal, ela não está ali simplesmente por estar. Existem elementos importantes que foram determinantes para isso. Na medida em que você entender isso no mundo, tá, fica fácil. Florestas tropicais e ou equatoriais, entre os dois trópicos, florestas temperadas, as áreas mais próximas dos polos são temperadas frias, temperadas mais quentes aqui, e zonas polares, que são as formações típicas de áreas e gramíneas, que é o caso da tundra, por exemplo. Então, essa é a maneira geral. Lodri, então eu não preciso, professor, ficar decorando todas. Não, não faça isso. Não faça isso, é um modo de eu dizer a você assim, olha, não compensa dado a quantidade de questões que são abordadas dentro nesse aspecto. Legal? O mais importante é que você entenda que a distribuição da vegetação no mundo, ela é determinada pelas características climáticas. Tá? E ali, lógico, daí relacionar, se está falando de áreas tropicais, florestas tropicais. Se você entende as zonas climáticas, fica fácil de você lembrar. Tudo bem? Bom, vamos à frente aqui. As formações vegetais, opa, não passou para o próximo, passou. Vamos a uma classificação das formações vegetais. Bem interessante isso. Tá? Primeira classificação, quanto à umidade. Tá? Umidade nós temos então 3 tipos aqui. Higrófila, tropófila e xerófila. Professor, eu posso me apoiar no nome, na palavra para lembrar? Pode. Hidro, tá? Lembra-se o quê? De água. O que são? Formações vegetais adaptadas a grande umidade. Por que nós precisamos saber isso? Porque nós vamos falar da vegetação brasileira. Nós temos então que conhecer a formação vegetal brasileira e compreender essa dinâmica. Tropófila, adaptadas a ambientes alternados, um período úmido e outro seco. São formações tropófilas. E xerófilas, adaptados a ambientes secos. Veja que é bem fácil, tá? É bem fácil. Higrófila, adaptada a ambiente úmido. Tropófila, alternadamente úmido e seco. E xerófila, formações vegetais adaptadas a ambientes secos. Quer exemplos? Nós vamos falar do Brasil daqui a pouquinho, mas eu já cito um exemplo para você, se quiser anotar aí. Floresta equatorial amazônica, tá? Aqui o cerrado brasileiro, certo? E aqui a caatinga, formação vegetal da região do sertão nordestino. São exemplos dessas formações, levando em consideração então a classificação quanto à umidade. Tá? Vamos a outra classificação aqui. Aqui tem 2 no mesmo slide, vamos pegar primeiro essa aqui. Quanto à folha, formações vegetais chamadas de folhas latifoliadas. São formações com folhas largas. Tá? Aí entra um conceito da biologia importante. Folhas largas são formações vegetais que facilitam a evapotranspiração, a fotossíntese. Normalmente estão em ambientes quentes e úmidos, são formações latifoliadas. Aciculifoliadas, folha em forma de agulha ou pontiaguda, quer dizer, folhas estreitas, típicas de ambientes mais frios e ou secos. Já as latifoliadas são ambientes úmidos, as aciculifoliadas, frios ou secos. Tá? Por último aqui, quanto à sazonalidade, plantas que possuem folhas chamadas de perenes ou perennifólias, floresta sempre verde, não perdendo as folhas em nenhuma estação. Por que esse detalhe da estação? Tá? Para você entender aqui, decíduas ou caducifólias, folhas caducas, ou seja, plantas que perdem suas folhas em certas épocas do ano, principalmente no outono e no inverno. Então tem 2 tipos, plantas perenes e plantas caducas ou decíduas ou caducifólias. As perenes também podem ser chamadas de perennifólias, plantas que não perdem as folhas durante a estação. Detalhe, tá? Não perdem, motivada por uma estação. Elas perdem naturalmente na medida em que as plantas vão crescendo, é natural que essas plantas troquem a sua folhagem, mas não perdem motivada por uma estação para se preparar para um frio, um inverno mais rigoroso e frio
um período então que as plantas perdem as folhas como forma de se proteger e se preparar para esse período mais rigoroso aí. Aonde que nós encontramos isso? Olha, o detalhe é que no Brasil predominam plantas perenes, mas aqui nós temos na região sul do Brasil, por exemplo, nós temos as plantas que são decíduas ou caducifólias. Tá? Em algumas regiões pode ser encontradas juntas, tanto plantas perenes como plantas caducifólias, tá? Caducifólias, que são chamadas áreas de transição. Por último, nós temos uma classificação quanto ao tamanho, ao porte dessa formação vegetal. Aí temos florestas ou formação florestal, né? Árvores altas, mata fechada, formações arbustivas, olha aqui, ó, florestal, arbustivas e herbáceas. Veja que é quanto ao tamanho, fácil de lembrar, tá? Arbustivas, árvores esparsas, predomínio de arbustos, e herbáceas, formações de gramíneas e campos. Tá? Uns exemplos aqui. O Brasil tem todos esses tipos aqui e nós vamos lembrar de cada uma delas daqui a pouquinho. Essa classificação, então, é bem interessante. Fique atentos porque cada formação vegetal no Brasil nós temos que compreender e tentar identificar. Mas vamos lá? Alguns outros termos aqui que, sabe, uma que outra vez acontece de serem usados, certo? Então é bom a gente não correr o risco, né, de abrir mão de conhecê-los e de repente ser surpreendido com esse termo numa determinada questão. Então aqui temos formações chamadas de coníferas, árvores com aparelho reprodutor em forma de cone, pinheiro é um exemplo disso, estão em áreas frias, normalmente é onde ocorrem neves, nevascas. A forma de forma de cone é uma maneira das plantas evitar, tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui, ó, tá? Aqui, ó, evitar que a neve fique sobre os galhos, evitando a quebra deles. Tá? Então, além dessas plantas serem em forma de cone, os galhos são flexíveis. Na medida em que a neve cai, ele baixa, a neve escorre e ele volta à sua posição normal. São plantas coníferas, muito comum no Canadá, na Europa, nessa região mais fria, região próximas aí ao círculo polar ártico, principalmente, formações vegetais conhecidas também como taiga, conífera, boreal. Orófila, planta adaptada a grandes altitudes, montanhas, né? O fator frio, altitude, menor quantidade de ar, são condições que fazem com que essas plantas se adaptem melhor a essas áreas. Vegetação heterogênea já é um termo mais comum, né, constituído de grande variedade de espécies. A floresta equatorial amazônica, por exemplo, ela é uma formação heterogênea quer dizer grande diversidade, grande formação de espécies. Homogênea, portanto, uma menor quantidade, normalmente em áreas mais frias, formações homogêneas. As heterogêneas são espécies encontradas em áreas mais quentes e úmidas. São alguns termos, então, que é bom a gente ficar atento. Acredito eu que coníferas, heterogênea e homogênea são dois termos, assim, que é bom ficar atento aí. Tudo bem? Muito bem. Aqui chegou a parte importante. Agora sim. Olha aqui. Professor, mas por que nós estamos falando sobre vegetação e o mapa que você traz como título domínio morfoclimático? Explico o porquê. Porque hoje, né, as provas mais atuais, as provas mais modernas, as bancas atuais, elas normalmente abordam questões mais amplas. O que eu quero dizer com questões mais amplas? Eles avaliam o conhecimento, não apenas aquele conhecimento restrito. Quando se estudava a vegetação, por exemplo, de um lugar, se estudava a vegetação pura e simples. Hoje se fala de domínio morfoclimático. A palavra morfoclimático, ela envolve outros aspectos além da análise apenas da paisagem. Por isso que é importante que na hora de você estudar, certo? Você tenha não apenas a aula específica da vegetação, mas também conheça um pouco sobre o território, sobre o relevo, sobre as características do clima da região. Por quê? Porque toda a vegetação, lembra que eu falei no mapinha no início ali, no mapa mundi, é reflexo das condições climáticas. Só que não só do clima. Existe o fator solo, existe o fator relevo,
E existe o fator climático que envolve todo aspecto de chuva, de ventos, de temperatura e uma série de coisas. Por isso a palavra domínio morfoclimático. Usei e vamos usar esse nosso mapa aqui para trabalharmos um pouco, para conhecermos um pouquinho mais sobre a formação vegetal no Brasil dentro desse aspecto. E aí vou fazer algumas considerações, inclusive sobre algo que nós não podemos esquecer, que é chamado de ação antrópica. Ação antrópica, o que é na verdade ação antrópica? Ação antrópica representa como o homem interfere na formação vegetal, como que o homem está alterando a condição natural daquele espaço, daquele bioma ou daquele domínio morfoclimático. Tudo bem? Então observe o mapa aqui, veja aqui. Domínio amazônico, domínio do cerrado, dos mares e morros, da caatinga, das araucárias, das pradarias e as áreas de transição. Quero começar falando, usando o mapinha aqui, porque depois nós vamos só voltar nele para lembrar onde está essa vegetação. Aliás, não vamos voltar nele, eu vou seguir aqui uma lógica e você vai acompanhando com o material e o mapinha do lado ali, certo? Eu quero só lembrá-los desse último item aqui, ó. Área de transição. O restante nós vamos trabalhar mais detalhadamente, mas quero trabalhar agora, lembrando o que é. O que são, professor, essas áreas de transição? Tá vendo essas características aqui amarelas, ó? Esse espaço aqui, gente, esse espaço aqui é uma área de transição. Né? Trata-se do quê? Trata-se de uma área onde a vegetação vai gradativamente mudando de um predomínio de um bioma para outro. Olha, aqui nós sabemos que é o cerrado, por exemplo, é o bioma do cerrado. Aqui é o bioma amazônico. Na medida em que o bioma amazônico se desloca nesse sentido, ele vai mudando, tal qual o cerrado vai mudando daqui para cá. Então esse meio, quando ele muda de uma característica predominantemente para outra, essa faixa é uma faixa de transição. É muito comum isso. Certo? E é natural. Agora, é muito comum cobrar em prova isso, professor? Não. Não, porque é difícil de identificar algumas áreas aqui. Não vão, possivelmente, usar um mapa qualquer lá e colocar um pontinho no meio do nada e dizer, olha, essa região aqui é uma região do quê? Agora, trabalha-se numa linha mais geral, predominantemente. Aí sim. Certo? Aí nós temos que estar atento. Agora, as áreas de transição são apenas para que você entenda que, tanto quanto clima quanto vegetação, não há uma linha que divide um tipo de um domínio morfoclimático ou de uma vegetação para outro. Não existe uma linha disso, quer dizer, existe uma faixa onde essa vegetação, gradativamente, ela vai mudando as suas características. Tudo bem? Bom, vamos começar o nosso estudo aqui. Certo? Eu vou começar falando do domínio amazônico, tá? Domínio amazônico, beleza? Então aqui, ó, tá? Nós vamos estudar cada um deles, então nós vamos trabalhar cada um dos domínios, apagamos, você acompanha no teu mapa lá, eu vou indicar onde está, certo? E nós vamos trabalhando aqui. Então vamos pegar o primeiro deles aí, né, o chamado domínio amazônico. Vamos só escrever amazônico aqui para sermos mais práticos aqui. Muito bem. Eu quero organizar esse estudo da seguinte maneira. Olha, qual é a região que predomina, certo? Qual é a vegetação, aliás, o clima aqui, para você lembrar, certo? Aí, a vegetação, tá? A vegetação e aí as suas características gerais. Tudo bem? Acompanha aí então. Vejamos, ó. Aonde que se encontra predominantemente o domínio amazônico no Brasil? Professor, eu vi ali que predominantemente está na região norte. Qual é o clima que predomina nessa região? Lá é a região chamada de clima equatorial, tá? Equatorial úmido, equatorial, tropical úmido, como se queira. Qual é que é a vegetação ali? A vegetação é a floresta amazônica, tá? Floresta amazônica, certo? Amazônica, é o domínio amazônico, obviamente. Agora, aqui nós temos que compreender quais são as suas
características. Isso eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro, a floresta equatorial amazônica, ela é o quê? Ela é uma formação higrófila. Higrófila. Agora você entende o porquê que nós estudamos aquelas características. Ela é uma formação que latifoliada. Latifoliada, certo? Ela é uma formação perene, tá? Ela é uma formação densa, certo? Ela é uma formação o quê? Heterogênea, tá? E ela possui, gente, uma grande diversidade. Aliás, é considerada a maior biodiversidade do planeta. Tá? A maior biodiversidade do planeta. Tá? Ô, professor, mas você não falou nenhuma espécie. Gente, não é tranquilo isso. É pouco provável que em qualquer questão que venha a ser abordada, quero dizer, olha, essa planta, uma planta qualquer, é típica de onde? É muito pouco hoje, pelo conhecimento que a gente tem, né, em termos, é muito pouco provável que venha isso. Então agora, as características gerais sim. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, negócio chamado de ação antrópica. O que é essa ação antrópica? O que este bioma vem sofrendo nos últimos anos que tem provocado a sua degradação? Ou o que a região está tendo como problema vinculado à vegetação que se encontra nessa região aqui? Aí a coisa é interessante. Expansão da agricultura e da pecuária, a extração de madeira, tá? Principalmente voltada para a exportação. Outro problema seríssimo é a biopirataria, que é o tráfico de espécies animais e vegetais dessa região, já que ela tem a maior biodiversidade do planeta. Tá? A mineração vem causando impactos, o garimpo ilegal, quer dizer... Então, observe você, aluno, que não precisa, na verdade, pegar um livro didático para saber essas coisas. É ficar atento àquilo que a mídia informa, ficar atento àquilo que as informações, que a televisão, que o rádio, que enfim, traz de informações sobre a região e compreender o desenvolvimento econômico do Brasil, né? A expansão da agricultura e da pecuária nessa região. Agora, é lógico que você precisa conhecer o que cada uma dessas coisas representa, senão vai ficar complicado. Tudo bem? Fechamos assim então o bioma amazônico, tá? Eu quero ir para uma outra área, tá, que é o bioma chamado dos mares de morros. Lembra ali? Olha lá. Domínio, né? Que o autor chama de domínio dos mares de morros. Domínio dos mares de morros. Bom, aonde que fica esta região? Qual é a região desse domínio dos mares de morros? É a região do litoral, professor. Na região conhecida como Serra, tá? Serra do Mar. Tá? Qual é o clima que nós temos nessa região ali? Qual é o clima? Clima tropical úmido. Muito bem, clima tropical úmido. Lembra o domínio dos mares de morros, tá? Mas qual é a vegetação que nós temos ali? Ah, a vegetação dessa região é a famosa, e eu digo famosa porque é famosa mesmo, Mata Atlântica. Mata Atlântica. Quer dizer então que a vegetação é a Mata Atlântica, que fica no domínio dos mares de morros, certo, professor? Certinho. Agora, quais são as características desta Mata Atlântica? Por que eu fiz questão de trazer a Mata Atlântica aqui, gente? Ó, porque as características são as mesmas da floresta equatorial amazônica. Possuem as mesmas características. Então ela é higrófila, latifoliada, perene, densa, heterogênea, uma série de coisas. Tá? Então acrescente, anote lá, por favor. Faça uma observação. Tá? Domínio dos mares de morros, onde se encontra a Mata Atlântica, possuem
as mesmas características da floresta equatorial amazônica. Tá? Anotou? Beleza? As mesmas características. Assim, ganhamos tempo. A única diferença entre elas, e eu digo única aqui falando de maneira geral, é claro, é natural que existem espécies que tem na floresta e não tem na Mata Atlântica, mas a diferença é mínima para a geografia de maneira geral. Né? A única diferença é a localização. E é claro, gente, aquilo que devemos ficar atento, que é a chamada ação antrópica. Para vocês terem uma ideia, esse bioma, esse domínio, essa vegetação é considerada a formação vegetal no Brasil que mais sofreu devastação através da ocupação territorial no Brasil, desde o Brasil colônia. Né? Então é uma das formações sempre abordada em prova. Que fatores foram responsáveis pela destruição? A ocupação territorial do Brasil, no Brasil colônia, a exploração do pau-brasil, a expansão da urbanização, da agricultura, da pecuária, da geração de energia, da construção civil, do extrativismo vegetal, ainda sofre aí com a exploração, por exemplo, do palmito ilegal nessas regiões, porque é uma vegetação, gente, muito rica. Né? Espécies dessa região têm um valor econômico muito grande, por isso que ela é tão visada para a exploração econômica no Brasil. Né? Olha, eu apostaria, confesso a você, sabe, que o trabalho, os detalhes sobre os mares de morros, né, e sobre essa vegetação da Mata Atlântica é muito interessante. E é bom você ficar atento e dar uma atenção especial para ela. Tudo bem? Tá? Vamos a outros domínios agora. Vamos lá. Outro domínio chamado domínio do Cerrado. Tá? O domínio do Cerrado, que tem um nome dessa própria vegetação, tá? Em alguns autores chamam savana brasileira. Savana brasileira. Tá? Também é um termo usado então para representar essa região. Bom, qual é a região que se encontra, tá, o Cerrado? O Cerrado se encontra predominantemente no centro-oeste do Brasil. Qual é o clima desta região? Esse é um detalhe bem interessante. Tá? O clima é um clima tropical, também chamado de tropical típico. Típico ou continental. Ele é um clima chamado alternadamente úmido e seco. Certo? A vegetação é o cerrado. Aqui podemos trabalhar as suas características gerais. Então o cerrado é uma formação o quê? Tropófila. Tropófila. Lembra do clima? Duas estações bem definidas. Verão chuvoso e inverno seco. Portanto, é uma formação tropófila. É considerada uma formação perene. Tá? É uma formação perene. Tá? Ela é caracterizada aqui, gente, ó, por plantas baixas, olha que característica interessante, troncos retorcidos, ok? Casca grossa, tá? Vamos aqui desse ladinho, e raízes profundas. Essas características, gente, são do cerrado brasileiro ou savana brasileira. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. O segundo maior bioma depois da floresta equatorial amazônica é o cerrado. E tem sido uma das formações vegetais mais explorada nos últimos anos, principalmente após a construção de Brasília, né, com a expansão da agricultura, a utilização de técnicas modernas na agricultura, com a correção da acidez dos solos, o Cerrado passou a ser uma região destaque na produção agrícola. Tanto que o Centro-Oeste hoje é uma das áreas mais importantes do agronegócio brasileiro. Isso tem preocupado bastante os ambientalistas e até mesmo o governo para a preservação dessa formação vegetal que é o Cerrado brasileiro, uma das formações bastante rica. Ô, professor, é uma formação arbustiva.
arbustiva, tá? Existem árvores, obviamente, são chamadas de árvores esparsas ou em alguns locais em áreas mais úmidas, o que faz com que essa umidade então caracterize uma formação um pouco mais fechada. O que vem provocando, professor, a degradação do cerrado, gente? Agricultura, pecuária, a própria mineração em alguns locais, o próprio processo de urbanização tem se destacado também, a exploração da madeira do cerrado para a produção de carvão vegetal, gente. Isso tem sido um crime ambiental muito grande nessa região do cerrado brasileiro. Isso decorrente da ação antrópica. Agora, a expansão da agricultura e da pecuária tem sido os grandes fatores de destruição do cerrado, ou savana brasileira, como você queira aí. A expressão savana, né, faz menção aí ao caso da vegetação típica no continente africano, ou grande parte da África, que tem uma característica climática bastante parecida. Vamos a um outro bioma então? Tá? Vamos lá, olha. Um outro domínio morfoclimático importante é o domínio da caatinga. Caatinga. Essa vegetação, ela é típica da região do sertão nordestino. Então tá aqui, região sertão do Nordeste, tá? Vou abreviar aqui, Nordeste. Essa região possui um clima chamado clima, tá? Semiárido, tá? Semiárido. Quais são as características desta formação vegetal? Então ela é chamada de xerófila, tá? Xerófila é o quê? Plantas adaptadas a ambientes secos. Um detalhe interessante, ela é aciculifoliada. Lembra dessa característica, aciculifoliada? Plantas que possuem folhas estreitas, a maioria delas aqui com espinhos, nem possuem folhas. Tá? Então é caracterizado também por plantas, tá? Plantas baixas, tá? A mesma característica aqui, algumas delas do cerrado, plantas baixas, troncos, tá? Troncos retorcidos, casca grossa, tá? Raízes profundas, são algumas das características aqui da chamada caatinga. Veja que essas características aqui, ó, elas praticamente são as mesmas características do cerrado, essas formações aqui. No entanto, gente, aqui nós temos um elemento importante que é o clima chamado semiárido. Aqui encontram-se as chamadas cactáceas, os cactos, certo? O que essa vegetação tem sofrido ao longo do tempo? Também mais de 90% dela praticamente está destruída, tá? E essa é uma formação que sofreu muito com a ocupação, a própria pecuária. Foi uma das primeiras regiões, né, onde se desenvolveu a criação de gado na região do Brasil, sertão nordestino. A geração de energia através do carvão, a própria retirada da formação vegetal para a tentativa de expansão da agricultura, são alguns dos elementos importantes que destruíram essa vegetação, que era uma vegetação bastante rica na região do sertão nordestino. Tudo bem? Essas são algumas características chamadas ação antrópica. Muito bem. Mais um dos domínios morfoclimáticos que nós temos, tá? Esse vindo mais para a região sul, o domínio da araucária, tá? Domínio da araucária. Essa vegetação, ela é característica aqui da região sul do Brasil, tá? Aqui nós temos um clima que é chamado de clima subtropical. Quais são as características dessa formação vegetal? Ela é higrófila, tá? Então é uma planta adaptada a ambientes úmidos, certo? Ela é aciculifoliada, tá? Aciculifoliada, plantas que possuem folhas estreitas, típicas de ambientes mais frios. Ela é uma formação homogênea,
tá? Homogênea, acho que é com I, né? Homogênea, certo? E ela é uma formação chamada de decídua, certo? O que é uma planta decídua? Perdem as folhas durante o outono. Professor, mas a araucária não perde? Mas as formações vegetais encontradas aqui. É domínio da araucária, mas aqui encontramos as chamadas florestas subtropicais. Já está ao sul do trópico de Capricórnio, por isso que são formações chamadas de subtropicais. Essa é uma formação vegetal importante, tá? Bastante rica aqui na região sul, encontra-se predominantemente no estado do Paraná, Santa Catarina e parte nordeste, norte do Rio Grande do Sul, e que infelizmente também foi uma das formações vegetais que sofreu muito com a ação antrópica. Que fatores foram responsáveis pela destruição das araucárias na região sul? Construção civil, geração de energia, expansão da agricultura, foi uma das primeiras regiões onde o desenvolvimento agrícola torna-se mais intenso, da agricultura, da pecuária e, obviamente, a indústria madeireira ligada à construção civil e à produção, né, de imóveis, são uns aspectos importantes aí dessa região. Tudo bem, gente? Então, araucária, fiquem atentos, aí também chamado de florestas subtropicais. Tá? Chegamos, então, ao domínio dos campos. Tá? Domínio dos campos, que é uma das últimas formações de domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá? Apesar dessa região ser típica da região sul, né, com destaque aí principalmente para o Rio Grande do Sul, mas é bom ficar atento porque não existe campus só no Rio Grande do Sul, existe campus na região do Pantanal, existe campus na região no norte do Brasil, Roraima tem campus, então são em várias regiões. Tá? O clima aqui, nesse caso, tá? É um clima subtropical. Professor Lauderi, e tem classificação aqui? Não, campus não se classifica, é uma formação herbácea. Então não tem como aqui dizer que isso é latifoliada, heterogênea ou coisa parecida. Tá? Um destaque interessante para o campo tem sido a expansão da pecuária nessa região. Uma região tradicional com criação de gado no Brasil, que é o estado do Rio Grande do Sul, aliás, diga-se de passagem, um dos mais importantes estados na criação de bovino para o corte. Tá? E hoje a produção de leite, além de ovinos. Tudo bem? Bom, falamos aqui dos campos, então, dos domínios campestres ou herbáceos que nós temos. Olha só, eu quero voltar. Então aqui, lembra dos mares de morros, estão todos aqui, caatingas, araucárias, campos ali, que eu estava me referindo, ó, a professora esqueceu de falar, mas é o mesmo que pradarias, campos ou pradarias. Mas, além disso, eu gostaria de salientar no mapinha aqui alguma coisa para fecharmos a nossa aula. No litoral, nós temos a formação de mangues, tá? Mangues. Aqui nesta região, onde nós temos uma área de transição, nós temos uma formação vegetal muito importante que é o Pantanal. Tá? O Pantanal. E aqui, ó, que é uma área de transição, nós temos uma área chamada de mata, tá? Mata dos cocais. Muito bem. Tá? A mata dos cocais é uma mata de transição. É a passagem, por exemplo, de um domínio da caatinga para um domínio amazônico. Então, tudo bem, mata dos cocais, predomínio de coqueiros, aquela coisa toda. Agora, os mangues e o Pantanal é que nós chamamos de formações complexas. O que são formações complexas? De difícil classificação. Os mangues, por exemplo, eles vêm sendo destruídos pela expansão da urbanização. É uma vegetação halófila. Halófila quer dizer uma vegetação que é adaptada a ambientes salinos, em contato com a água salgada. Tá? E, segundo os biólogos, um ecossistema muito rico e muito importante para a vida nesses ambientes. E que, infelizmente, no Brasil, vem sofrendo com a expansão da urbanização. Tá? Já temos aqui, então, o Pantanal. O Pantanal é uma síntese de toda a vegetação brasileira. É lógico que não vai ter caatinga no Pantanal, certo? Mas quando o autor fala síntese, é que no Pantanal há uma diversidade tão grande de espécies que fica difícil
de se fazer uma análise de um predomínio de formação vegetal. Por isso que eles chamam então que é uma síntese da vegetação brasileira. Vem sofrendo Pantanal, uma área tombada pela Unesco, mas que nos últimos anos vem sofrendo aí com a expansão da pecuária, principalmente, com problemas ligados ao uso intenso de agrotóxicos na região centro-oeste, e é um risco muito grande que o Brasil vem correndo e perdendo, né, essa grande riqueza que é o Pantanal Mato-Grossense. Fechou, meus queridos? Poxa, aula longa, né, mas ó, muito importante. Eu, sem dúvida alguma, gosto muito de trabalhar esse tema e acredito assim que é um dos temas bastante abordados em provas, tratando-se da formação vegetal no Brasil. Meus queridos, bom trabalho, um bom estudo e a gente se encontra num próximo momento, né? Atenção para esse tema, então, vegetação no Brasil. Falou, bom trabalho, até mais.